Oi, gente nossa, graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo, meus irmãos e irmãs de todo o Brasil, neste canal, desse que vos fala, verdadeira graça, desse sermão em Cristo, Nilson Queiroz. E o tema da mensagem que eu tenho é essa: a Bíblia é a verdadeira palavra de Deus ou é um mito ou é uma invenção? Esse é o título da mensagem que eu tenho para nós. Quero agradecer a você, meu irmão, minha irmã, que é inscrito no meu canal, que já me segue por alguns anos. No fim desse mês que estamos, dezembro, hoje, dia 2 de dezembro, dia 30 de dezembro completa, dia 31, completa 5 anos que eu estou com esse canal aberto. Eu quero te agradecer você que escreveu, você que me acompanha, que não quis escrever, mas tem me acompanhado, tem divulgado, tem compartilhado as mensagens, divulgado. Eu te agradeço de todo o coração, você, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito. Esta é a maior oferta que vocês têm me dado. É vocês curtir, compartilhar esta mensagem. Então vamos lá. A Bíblia é a verdadeira palavra de Deus? Ou é um mito? Ou é apenas uma história? É verdade? O que se diz por aí? Uma certa vez eu estava numa igreja e o pastor perguntou: a Bíblia é a verdadeira palavra de Deus? Eu falei: não. Como não é? Eu falei: não, não é. Como? A Bíblia não é a palavra de Deus? Eu falei: não, ela contém. Ela contém, mas não é, porque é papel e tinta. E a palavra de Deus, como disse Jesus 6:63, que as minhas palavras são espírito e são vida. Não é papel com tinta. Não é um CD, um playback. Não é dentro de uma caixinha. Está ali guardado a palavra de Deus. A palavra de Deus é espírito. Não se revela a todos, porque muitos ouvem, mas não entendem. Muitos até se tornam ministros, pregam, gravam, escrevem livro, mas não conhece a verdadeira palavra de Deus. Então vamos lá. A Bíblia, ela é composto de passa de 31.000 versículos. E a história da Bíblia, existe verdade, existe mito, muita mitologia no meio. Porque as histórias são contadas de boca em boca. Este livro não foi escrito por uma só pessoa. Aliás, este livro foi escrito por uma pessoa, Padre Jerônimo, no quarto século, em Roma. A primeira Bíblia, no ano 382, segundo os estudos, segundo o que eu tenho me aprofundado no conhecimento para saber qual é a origem desse livro. Este livro não caiu do céu.
Este livro não foi escrito por nenhum santo que veio do céu, veio do além. Foi escrito por um padre. Um padre romano. Ele levou 16 anos para pegar os escritos que eram feitos em rolo. Eu já tenho explicado isso várias vezes. Escrito em papiro, em tábuas de pedra. Levaram para Roma e fizeram este livro. Então, muitos acreditam que este livro é a verdadeira palavra de Deus. Mas eu digo que não, não é. Porque cada povo escreveram, contaram as suas histórias, e eles foram juntando e tiraram somente este livro. É como eu tenho olhado, tenho acompanhado as histórias do rei do cangaço, Lampião. Eu já assisti mais de 100 documentários dele. E eles, o próprio narrador da história, diz que as histórias de Lampião são verdade e são também mitos. Não são todas verdade, porque em certos lugares onde acontecia alguma coisa que ele fazia, eles torcia. Um povo dizia uma coisa, outro dizia de outra forma. A notícia dele chegava em outra cidade, em outro estado. Como ele andou em 7 estados do norte, chegava distorcida a história. Então o narrador disse a verdade e há também muito mito. Então assim também é este livro. Não tem como você provar que esse livro é 100% verdade. Porque foi escrito por um homem comum. Um homem que não tinha inspiração nenhuma divina. Os primeiros escritos, para que você não entenda mal, os primeiros escritos foram, na verdade, escritos por homem inspirado pelo Espírito de Deus, como disse o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro disse que nenhuma interpretação das Escrituras foi de particular interpretação humana, mas os homens, movidos pelo Espírito Santo, escreveram este livro. Então, nós olhamos para este livro e há coisas aqui dentro que não tem como você concordar. Há muitas contradições. Se eu disser para você o tanto de contradição que existe dentro desse livro, você pode deixar de acreditar nesse livro. Então eu prefiro me calar. Não falar das contradições que existem nesse livro. Eu conversando com um certo irmão, e ele disse para mim que a Bíblia não existe contradição. Eu disse, olha, não tem contradição. Então eu vou te fazer uma pergunta. Eu não vou dizer aonde está, mas diz que Satanás incitou a Davi a pecar, a desobedecer a Deus, numerando o povo de Deus. E por causa disso, o castigo foi grande contra Davi. 70 mil homens morreram em Jerusalém por causa do pecado de Davi. Foi Satanás. Mas aí eu falei assim, então vamos agora para outro capítulo, outro versículo, outro livro. Aí dizia, Deus incitou a Davi a pecar. E Davi pecou. E morreu 70 mil homens por causa do pecado de Davi. Aí ele falou, deixa quieto. Pode parar. Como é que você leu agora que era o diabo? Agora aqui está falando que é Deus? Então deixa quieto. Então,
Então não vamos entrar, porque este livro há muita contradição. Por quê? Porque foi muito mexido, irmão. É isso. Eu sou realista. Gosto da realidade. Eu me aprofundei e me aprofundo até os dias de hoje nos conhecimentos. Eu vou lá na profundeza da antiguidade, busco e trago para os dias de hoje, comparando com este livro. E não bate. A conta não fecha. Há coisas que não tem como você aceitar. Não tem como você concordar com alguma coisa que está aqui dentro. Porque você olha para o capítulo 5 de Marcos, fala do endemoniado de Gadareno. Você olha para o capítulo 8 de Lucas, fala do endemoniado de Gadareno. Você olha para o capítulo 9 de Mateus, fala de 2 endemoniados de Gadareno. E aí? Qual que está falando a verdade? Então, irmão, esse livro foi muito mexido. Mexeram para lá e mexeram para cá. Então, como eu posso chegar e dizer que este livro é a verdadeira palavra de Deus? Como antes eu tinha. E como muitos diz que é a verdadeira palavra de Deus, mas ele mesmo não cumpre. Ele não acredita. É como a nossa Constituição. Existe uma Constituição, uma lei no nosso país, mas ela não é obedecida. A lei que existe no nosso país ela é para ser cumprida. Mas você vê que as leis do nosso país são pisadas, são sapateadas em cima das leis. Os homens não cumprem as leis do nosso país. E esse livro contém as leis de Deus. Não estou falando das leis de Moisés, que isso acabou. Romanos 10:4 acabou, Jesus foi o fim da lei. Não estou falando da lei de Moisés. Estou falando da maior lei que existe, do maior mandamento que existe, que é o amor. O amor é o maior mandamento. Eu pergunto, aonde existe amor? Aonde tem amor? Casais, pai, filho, mãe. Você vê uma mãe, a Bíblia cita de mãe, 49:15 de Isaías, pode uma mãe. Não cita pai, mas cita mãe. Pode uma mãe esquecer do seu filho, a quem gerou, amamentou? Não. Mas ainda que essa venha se esquecer, todavia não esquecerei, diz o Senhor dos Exércitos. Deus não esquece. Deus não esquece das suas promessas. O que ele disse, ele cumpre. Mas o amor de uma mãe é grande para com o filho, mas o amor de um filho para com a mãe. Depois que eles crescem, como disse aquela música cantada pelo aqueles dois cantores, o filho cria, o filho vira pássaro e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. Mas o olhar da minha mãe na porta me deixou chorando me abençoar. Então ele disse que ele queria permanecer ali. Mas depois que cresce o filho, é como a galinha. A galinha está com seus pintainhos, mas depois que eles criam a asa, eles se vão. Assim também são os filhos. O amor se vai, e é o maior mandamento que este livro registra. Eu pergunto, onde está? Onde está esse amor?
está em quem? O maior mandamento, Gálatas 5:14, não é amar a Deus sobre todas as coisas, é amar o seu próximo. Aquele que ama o seu próximo cumpre toda a lei de Deus. Cumpre os 613 mandamentos. Então, voltando para o texto, isso é, para o título da mensagem, a palavra. Este livro é a verdadeira palavra de Deus ou é um mito? É uma história? Porque é fácil você acreditar, mas não cumprir. Eu acreditei que Jesus fez isso, Jesus multiplicou os pães, Jesus curou, Jesus expulsou, Jesus fez tudo bem. Mas obedecer. Samuel disse, 15, lá no capítulo 15, 22 de 1 Samuel, ele disse a Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Deus tem mais prazer na obediência. E aonde está a obediência desse povo? O povo não tem mais obediência para com este livro. Então, este livro hoje, ele é de mão em mão. Vai, vem, coloca na estante. Muitos colocam esse livro aberto em cima da mesa para chamar a atenção, mas não obedece. Nos conta uma história que um pastor foi fazer uma visita para uma irmã. E ele chegou lá, irmã, vamos ler a Bíblia. Aí a irmã foi lá, buscou a Bíblia. Deixa eu pegar meu óculos. Aí o pastor estudou ali, junto com a irmã. Aí a irmã fechou a Bíblia. Terminaram, o pastor foi embora. Passou tempo. Mais de um ano. O pastor voltou lá. Irmã, vim aqui para estudar de novo a Bíblia. A irmã falou, espera um pouco, deixa eu procurar meu óculos. Procurou o óculos, não achava. Eu vou tentar ler sem óculos. Abriu a Bíblia, o óculos está no meio da Bíblia. Quer dizer que desde o dia em que o pastor foi lá, essa irmã não abriu mais a Bíblia. Então é fácil possuir esse livro. E Jesus disse, errai por falta do quê? Errai por não ir na igreja? Errar por não dar o dízimo? Por que vocês erram? 22 e 29 de Mateus. Errai por não conhecer as Escrituras, não a Bíblia, porque Jesus nunca citou Bíblia, que a palavra Bíblia vem do grego. Bíblia significa livro. Escrito sagrado. Errai por não conhecer os escritos sagrados. Foi o que Jesus disse. Então, meu irmão, você que tem este livro e diz que crê neste livro, que tudo quanto nele está escrito você crê, você é um mentiroso. Porque você não consegue. Mais de 31 mil versículos existe aqui dentro. Como você pode obedecer todos esses? Amar o seu próximo como a ti mesmo. Dar abrigo aos necessitados. Matar a fome de quem tem fome. Você faz isso? Amparar os que estão desamparados. Não é ficar falando em língua. Não é isso. Não é ser um bom dizimista, um bom ofertante, estar na igreja todo dia, ter cargo, sair distribuindo folheto. É amar o seu próximo. É acolher os necessitados. É fazer aquilo que Deus o mandou. Dê pão a quem tem fome, dê água a quem tem sede, dê abrigo a quem está desobrigado. Esta é a verdadeira e santa e bendita palavra de Deus. Meu irmão, eu creio que você não tem dúvida, mas este livro aqui, ele é baseado em verdade e mitologia. Por quê? Porque tem a mão do homem. Os romanos puseram a mão neste livro
Por isso existe muita metodologia nesse livro, escrito pelos romanos. Fique com esta palavra. Eu te agradeço por tudo, meu irmão. Curte e compartilhe. Graça e paz para todos.